Vamos lá à resolução da questão número 31 da prova do Exame de Seleção do IFRN 2012, que diz o seguinte: no pátio de uma escola para jovens e adultos, a partir de sugestões de alunos, foram construídos bancos de concreto na forma de paralelepípedos retângulos, com as seguintes dimensões: 120 cm de largura, 50 cm de altura e 60 cm de comprimento. Para construir 8 bancos com essas características, podemos afirmar que o volume gasto em concreto foi, no mínimo, de alternativa A, 2,88 metros cúbicos, alternativa B, 3,65 metros cúbicos, alternativa C, 4,26 metros cúbicos ou D, 5,14 metros cúbicos. Vamos lá. Destacar algumas informações aqui no enunciado da questão. Então, a escola ela constrói aí os bancos em formas de paralelepípedos retângulos, ok? E esses paralelepípedos retângulos têm essas dimensões: 120 de largura, 50 de altura e 60 de comprimento. E a pergunta vem aqui: para construir 8 bancos com essas características, podemos afirmar que o volume em concreto gasto foi no mínimo de quanto? Quanto de concreto é necessário para fazer 8 bancos com essas dimensões? Vamos representar cada banco desse aí com um desenho aqui de um paralelepípedo retângulo, ok? Então tem aqui um paralelepípedo retângulo. Tá aí. E esse paralelepípedo ele tem dimensões 120 centímetros por 50 centímetros por 60 centímetros. Okay? Essas são as dimensões aí do paralelepípedo que representa um banco. Ok? Um banco de concreto. Qual o volume de um paralelepípedo desse, que tem essas dimensões? Bom, o volume de um paralelepípedo é dado pelo produto de suas dimensões, né? Então, se as dimensões são A, B e C, a medida das dimensões são A, B e C, então o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Logo, o volume de um paralelepípedo vai ser igual a 120 vezes 50 vezes 60, ok? Quanto é que dá 120 vezes 50? Bom, se a gente fizer 12 vezes 5 dá 60, né? Aí eu venho e acrescento os dois zeros que eu não utilizei. Então, 0 e 0 dá 6.000. Então, 120 vezes 50 dá 6.000. E agora, 6.000 vezes 60, quanto é que dá? Se eu fizer 6 vezes 6, dá 36. E agora eu incluo esses 3 zeros aqui, que eu não adicionei e esse zero. Então, no total aqui eu vou incluir 4 zeros, certo? Então, o volume de um paralelepípedo com essas dimensões é de 360.000 centímetros cúbicos, já que eu coloquei as dimensões em centímetros, ok? Mas a gente quer descobrir o volume total de 8 paralelepípedos, 8 bancos, não é isso? Então, eu tenho que fazer 8 vezes o volume de cada um, ou seja, 8 vezes 360.000. Quanto é que dá isso? 8 vezes 360.000. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, 36 vezes 8. 36 vezes 8. Depois a gente acrescenta os zeros. 8 vezes 6 dá 48, então 8, sobe 4. 8 vezes 3 dá 24, 24 mais 4 dá 28. Então dá 288, né? Então o volume total dos 8 paralelepípedos vai ser 288, seguido de 4 zeros. Então 1, 2, 3, 4 zeros. Ou seja, 2.880.000 centímetros cúbicos, ok? Mas a gente quer o volume total em metros cúbicos e não em centímetros cúbicos. Como é que eu faço para converter de centímetros cúbicos para metros cúbicos? Vamos lembrar lá do sistema métrico decimal. Na escala do sistema métrico decimal, a gente tem quilômetro. Aqui eu ia escrever decâmetro, mas na verdade vem hectômetro antes. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Essas são algumas das medidas no sistema métrico decimal, né?
A gente sabe que quando está falando de medidas unidimensionais, como comprimento, por exemplo, para passar de uma unidade para uma unidade à esquerda, uma casa à esquerda, a gente divide por 10, não é isso? Então, no caso, se eu quero passar de centímetros para decímetro, divido por 10. Se eu quero passar para metro, então de decímetro para metro, divido por 10 novamente, que eu estou passando uma casa para a esquerda. Então, passar de centímetro para metro seria o mesmo que dividir por 100, ok? Por 100. Mas aqui a gente tem medidas tridimensionais, ou seja, medida de volume. Então, eu tenho que ter quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, como é que eu faço? Bem parecido, só que agora, em vez de dividir por 10, quando vai para a esquerda, você divide por 10 a terceira. Ou seja, divide por 1000 cada casa que anda para a esquerda. Então, para passar de centímetro para metro, a gente divide por 100 ao cubo. 100 ao cubo é o mesmo que 10.000. Ou melhor, que 1 milhão. É o mesmo que 1 milhão. Portanto, se eu pegar 2.880.000 centímetros cúbicos e dividir por 1 milhão, então vamos fazer aqui 2.880.000 centímetros cúbicos dividido por 1 milhão, que é o 1 seguido de 6 zeros. A gente vai cancelar aqui 0 do denominador com 0 do numerador. Então veja, vai ficar 288 dividido por 10, que é igual a 28,8. Portanto, esse volume total de 2.888.000 centímetros cúbicos é o mesmo que 2,88 metros cúbicos. Dessa forma, o volume de concreto necessário para fazer esses 8 bancos de concreto é, alternativa A, 2,88 metros cúbicos.